Boa noite, a graça e a paz do Senhor a todos, amém? Muito bom poder estar com vocês novamente, muito bom retornar a este lugar, poder estar aqui, nessa noite, e a gente poder estar glorificando o nome do Senhor e acima de tudo, ouvindo a palavra e através dos cânticos, já foi mencionado pelo pastor Hélio também, e agora nós iremos mais uma vez continuar falando um pouco dentro da palavra do Senhor, né? Pedi o pastor Hélio depois para pedir para tampar um pouco dos buracos aqui para lá, né? Porque pensei que não chegava aqui, tanto buraco tem no caminho, né? A gente trabalhei hoje, depois do trabalho a gente conseguiu ver aqui, e não foi fácil chegar por causa de tanto buraco que nós temos aí nos nossos asfaltos. Mas a gente está aqui nessa noite, durante esse tempo que os irmãos têm passado aqui, todos os dias vindo à casa do Senhor, para ouvir de Deus, e conversando com o pastor Hélio, ele falando sobre o que os irmãos estarão trabalhando durante esse ano, o fato de nós podermos semear, poder colher, e através da nossa colheita, nós podermos aprender a repartir. E quero lembrar vocês que, antes mesmo de nós podermos estar lançando a semente, quero trazer à memória que nós somos e fazemos parte de um povo eleito, escolhido exclusivamente por Deus, exclusivamente para ser usado por Deus e para Deus. Vivemos exclusivamente para isso, para adorarmos o nome do Senhor. E Deus separou este povo, Deus separou um povo exclusivo seu, um povo que Deus pudesse abençoar, e Deus pudesse abençoar outras pessoas através deste povo. Nós hoje somos abençoados, também devemos ser bênção no nome do Senhor, por onde quer que a gente coloque a planta dos nossos pés. Essa é a vontade do Senhor. Deus não me chamou para outra coisa senão para isso. Deus me chamou, e chamou este povo, para adorar a Ele, acima de tudo, acima de qualquer questão, acima de qualquer circunstância que você esteja vivendo. Deus me chamou e Deus te chamou para nós adorarmos a Ele acima de tudo. Adorar a Deus acima de tudo. E trabalhando nessa ideia de semear, e principalmente semear o amor de Cristo ao coração daquelas pessoas que ainda não ouviram, precisam estar ouvindo a palavra do Senhor, para que da mesma forma que o seu coração foi transformado, o coração delas também sejam transformados, e esse desejo de lançar essa semente, ele tem que ser ardente no coração do seu povo. E hoje, algumas coisas nos preocupam, e amém, porque essa igreja tem despertado para isso, é que nós temos nos conformado com este mundo, conformado com a nossa vida, com a fé que nós temos, com a vida que nós levamos, e deixamos às vezes de crescer, de buscar deixar esse rio passar e seguir o percurso desse rio que vai crescendo cada dia mais, e nós não deixamos Deus fazer essa obra na nossa vida, não deixamos Deus estar transformando o nosso coração e fazendo de nós um grande instrumento, e também, acima de tudo, nós vivermos, irmãos, todos os dias da nossa vida. Eu sempre gosto de falar, quando eu me levanto, acordo, abro os meus olhos, eu tenho que me lembrar que os momentos que eu viverei naquele dia é um verdadeiro milagre de Deus, porque Deus faz milagre na minha vida todos os dias, e eu tenho a oportunidade de experimentar novidade todos os dias na minha vida, porque todos os dias o Senhor tem algo diferente para fazer na minha vida através de mim. Todo dia eu posso experimentar algo novo. Quando não experimentamos, às vezes porque nós nos conformamos e nos acomodamos com a vida que nós temos, e às vezes começa tudo a se tornar normal, né? Tudo é normal, e não contemplamos com os olhos da fé os milagres que Deus faz. E Deus, trabalhando nessa ideia, Deus nos separou para nós podermos semear a sua palavra, semear o seu amor, aquelas pessoas que precisam ouvir. Eu pensei em alguém que soube viver intensamente isso dentro da palavra do Senhor, um homem que soube semear,
E em qualquer circunstância que ele viveu, nas adversidades, ele estava lançando o amor de Deus através de seu testemunho, através da sua vida, a todos aqueles lugares por onde ele passou, onde ele estava, ele pôde plantar uma semente do amor de Cristo no coração de outras pessoas. E com isso o resultado não foi outro, ele fez uma grande colheita. E algo que nós vamos aprender com ele também, que quando ele colheu, ele soube repartir com outros aquilo que Deus havia derramado sobre sua vida. Essa pessoa é José do Egito. Gosto muito de falar da história deste homem, de poder olhar para a vida dele, olhar lá para Gênesis, capítulo 39, a seguir vai estar falando um pouco da vida de José, um homem que soube viver realmente intensamente essa vida de adoração ao Senhor, essa vida de semear o amor de Deus a outras pessoas. E ele fez isso de maneira muito eficiente. José é ainda jovem, sendo o querido do papai. Todos sabem que ele era o filho predileto de Jacó. E por causa disso, seus irmãos começaram a enciumar, ter ciúmes dele. Tentaram persegui-lo, começaram a implicar com o irmão, principalmente porque José saía com eles, e aquilo que eles faziam de errado, José vinha e trazia essa notícia ao pai. Isso os incomodava bastante, e um dia planejaram a sua morte, seus próprios irmãos. Mas Rubem protegeu e não deixou que o matasse, e lançou numa cova. E depois, quando vinha um grupo de ismaelitas, ele resolveu vendê-los. Os irmãos venderam ele como escravo, e aquele grupo levou ele para o Egito. E lá um homem de alta posição dentro do reino do Egito, chamado Potifar, resolveu comprá-lo como escravo e levou ele para a sua casa. Começa ali a história de José, onde José começa a semear, mesmo numa terra, vamos dizer assim, uma terra não tão propícia para ele jogar a semente, mas José, mesmo naquelas adversidades que ele começou a viver a partir deste momento, José o tempo todo estava semeando o amor do Senhor, e mostrando a diferença de servir a Deus, de ser fiel ao Senhor em toda e qualquer circunstância, provando que é possível ser fiel ao Senhor, vencer algumas tentações difíceis para ser vencidas. Mas ele mostrou isso através da sua fidelidade. José lançou a semente na casa de Potifar. Vamos ver lá o que diz Gênesis 39, versículo 2 até o 5. Gênesis 39, de 2 a 5, diz assim: O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. José lançou a semente da fidelidade ao Senhor. Lançou a semente na casa de Potifar. E tudo o que ele fazia prosperava naquele lugar. Ele abençoou a vida de Potifar, daquele homem, lançando a semente da fidelidade ao Senhor, sendo fiel a Deus. Lançando a semente numa terra não tão propícia, num momento difícil da sua vida, servindo como escravo. E o que a gente percebe na vida de José, que ele fazia tudo muito bem feito. E quem faz algo bem feito, ele faz com amor, com dedicação, com alegria e com muito esforço.
E a gente percebe que José vivia essa vida alegre, não por causa da circunstância. Ele vivia essa vida de fidelidade ao Senhor, não porque Deus o estava abençoando, ele estava sendo escravo, mas ele fazia isso porque ele amava ao Senhor, e ele sabia da sua missão de ser fiel ao Senhor, e de ser ali, mesmo no lugar, numa terra estranha, ser ali um representante legal de Deus naquele lugar. E foi isso exatamente que ele fez. Ali ele lançou essa semente, naquele lugar, na casa de Potifar. Como eu disse, ele demonstrou algumas fortalezas. E por causa da sua beleza, diz a palavra do Senhor, que ele era um jovem bonito, forte. A mulher do seu senhor se apaixonou por ele. E ela começou a dar de cima dele, a se insinuar para ele, a fazer algumas propostas indecentes para ele. Por isso que eu digo que é interessante olhar a vida de José, porque isso para o homem é tão difícil resistir a esse tipo de tentação, mas ele resistiu. Ela por várias vezes o chamou para se deitar com ela, mas ele não quis fazer isso. E na última tentativa dela, quando ela o agarrou, a única alternativa que ele teve foi correr. E as roupas dele ficou nas mãos dela. E ela aproveitou daquela circunstância, por ter sido rejeitada, e se vingou dele, falando para o seu esposo que ele havia tentado atacá-la, forçá-la. E os irmãos sabem, ele foi preso. E seria tudo para alguém deixar de lançar a semente, né? Ele foi parar na prisão, por algo que ele não fez. Injusto. Porque Deus me deixou passar por isso? Porque Deus me permitiu ser preso por algo que eu não fiz? A gente não vê José falando isso. Em nenhum momento nós vemos José reclamando disso. O que José fez? José lançou a semente lá na prisão. Novamente ele semeando o amor do Senhor. Lá na prisão, quando ele chegou lá, diz o versículo 20 ao 23 do capítulo 39, que quando ele chegou, ele começou a ajudar o carcereiro, e fazia aquilo tão bem feito, que o carcereiro confiou todos os presos à sua mão. Todos os presos foram confiados à mão de José. Por quê? Porque José estava lançando novamente a semente do amor do Senhor no coração daquelas pessoas. Mesmo ali na prisão, ele servia ao carcereiro com tanta dedicação. Com tanta dedicação. E no capítulo 40, versículo 2 ao versículo 3, aconteceu algo interessante. Ele também lançou a semente na vida de 2 homens que estavam presos com ele. E estes homens haviam tido um sonho, cada um sonho diferente. E José, ao ouvir e ver que eles estavam perturbados, decifrou o sonho deles. De cada um deles. Um não foi muito agradável, né, o sonho que ele teve, né? Ele estava predizendo a sua própria morte. Mas o outro seria promovido, voltaria a servir ao rei no cargo que ele tinha anteriormente. José novamente ali lançando a semente naquele lugar, fazendo a diferença na vida de algumas pessoas. Meu irmão, o desafio hoje que a igreja tem lançado neste ano, é que onde quer que nós coloquemos a planta dos nossos pés, nós temos que lançar a semente do amor do Senhor. Nós temos que falar de Cristo, nós temos que ser testemunho, nós temos que levar a palavra do Senhor a outros. Não podemos reter essa semente para nós, não podemos reter este amor para dentro do nosso coração apenas, mas nós devemos lançar essa semente, essa palavra, que é capaz de transformar muitas e muitas vidas, que é capaz de transformar a vida de pessoas que estão desesperadas, precisando do Senhor.
Pessoas que você nem imagina que a sua vida está totalmente destruída, está precisando de você chegar e dizer o quanto Jesus a ama e o quão grande é o plano de salvação que Jesus tem na vida dela. Este é o desafio. E em toda e qualquer circunstância, nós devemos lançar a semente, mesmo quando as coisas não estão indo muito bem, como José fez. E com isso, nós poderemos fazer diferença na vida de muitas pessoas. De muitas pessoas. Potifar ficou muito tranquilo, porque José administrava tão bem a casa dele, que ele não sabia de nada que acontecia na sua casa, a não ser o pão que ele comia, diz a palavra. O carcereiro da mesma forma, porque alguém estava abençoando a vida deles naquele lugar. E você pode fazer a diferença na sua casa, na sua família, no seu trabalho, onde quer que você esteja atuando no seu dia a dia. Deus pode te usar para isso. José lançou a semente. Mas quem lança a semente com fé, ele colhe. E José colheu bons frutos de toda a semente que foi lançada. O que aconteceu com José? O que José colheu? José era escravo e preso ainda. José estava preso. Mas Faraó teve um sonho que o perturbou muito. E por causa daquele sonho, ele convocou todas as pessoas do reino que pudessem tentar decifrar aquele sonho dele. Mas ninguém conseguiu. E ele se irou muito com isso. Mas aquele homem que estava na prisão com José se lembrou: olha, quando eu estava preso, o Senhor me mandou para a prisão, havia um homem lá, e ele decifrou o sonho, e da mesma forma que ele falou, aconteceu comigo e com o outro companheiro que estava comigo. Vamos chamá-lo, e eu acho que ele pode decifrar o seu sonho. E José novamente é chamado para lançar a semente na vida de alguém. E perante Faraó, ele ouve o sonho de Faraó e dá o significado daquele sonho para ele. Aí vem sobre José a grande colheita da sua vida. José passa de escravo a governador do Egito. Passa de alguém que estava preso, esquecido naquela prisão, ao segundo maior de poder dentro do Egito, abaixo apenas de Faraó. Está lá em Gênesis 41, versículo 14, versículo 15 e versículo 39 até o 41. José novamente agora abençoado, lançando a semente e agora fazendo a grande colheita. Meu irmão, Deus quer nos abençoar. Deus quer que nós Deus quer que nós façamos uma grande colheita. Mas como eu posso colher se eu não semear? Você quer colher milho, mas você não quer plantar milho. Ele não vai nascer se você não lançar a semente. Para que nós possamos realizar grandes colheitas sobre nossas vidas, sejam bênçãos espirituais, sejam bênçãos materiais, nós necessitamos lançar a semente. Precisamos falar de Cristo, precisamos ter fé, precisamos buscar ao Senhor, precisamos, acima de tudo, fazer o que um dos últimos cantos nós cantamos aqui, fazer uma entrega ao Senhor. O começo é aí, é uma entrega. Deus só pode fazer algo em nós quando nós somos capazes de entregar o domínio, o controle da nossa vida nas mãos dEle. Ali começa o agir do Senhor. Nós precisamos aprender a fazer isso, a confiar, a ser fiel como José foi em toda circunstância. E José passou a ser governador do Egito. E como governador do Egito, ele pôde repartir tudo o que ele havia colhido. Ele abençoou a sua família por causa da bênção que ele havia tido
de ser governador e de decifrar o sonho de Faraó. Deus abençoou a Jacó, a sua casa, toda a sua família por causa dele, né? Deus abençoou e fez grandes bênçãos. Vamos ver o que diz Gênesis 45, versículo 4 a 7. Vamos ler esses versículos. Gênesis 45, de 4 a 7. Foi quando os irmãos de José desceram para o Egito para comprar mantimento, porque havia uma grande seca na terra. Essa era a interpretação dos sonhos de Faraó, essa grande seca que haveria sobre a terra. Versículo 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. José agora está sendo usado para repartir a bênção, para pegar aquilo que ele recebeu e poder abençoar outras pessoas. E nós precisamos aprender a abençoar outras vidas através da bênção que nós recebemos, seja a bênção da salvação, seja um bem material que Deus nos deu, uma condição financeira privilegiada, seja o que for, nós temos que aprender a usar isso em prol do reino de Deus, para abençoar outras vidas que precisam daquilo que Deus me deu, para abençoar a sua vida, porque eles não têm como ter aquilo. Não havia como colher naquele tempo, porque havia uma grande seca e tudo que se plantava morria, mas Deus usou José para abençoar não só a nação de Israel, mas todo aquele povo ao redor. Muitos foram abençoados por causa dele, porque ele soube repartir a bênção que Deus havia dado sobre a vida dele. E ele abençoou outras vidas através dele, através da bênção que Deus havia dado a ele. E nós tiramos na vida dele grandes ensinamentos, porque Deus quer que nós aprendamos a lançar a semente, sabendo que quando nós lançamos, nós colhemos. E quando nós colhemos, nós temos a responsabilidade de usar a nossa colheita, não só para a bênção própria, mas para a bênção de outras pessoas também. Precisamos aprender a abençoar outras pessoas, né? Precisamos aprender a abençoar outras pessoas. Deus, você vem, pastor, não é o meu caso, mas está aqui a chave de um carro 0 quilômetro, Deus me deu, isso é bênção de Deus, vem orar aqui, agradecendo a Deus por essa bênção, né? E ele não é capaz de pegar o irmãozinho que não tem um carro, naquele dia de chuva, pegar, colocar ele dentro do carro e levar ele lá, porque às vezes onde o irmãozinho mora tem lama. Eu gastei R$20, sei quanto que custa aí, 20, 30 reais para lavar meu carro, e está enceradinho, for lá vai virar um lameiro, vai sujar tudo. Eu não posso levar o irmãozinho lá. Eu não consigo abençoar as pessoas com aquilo que Deus tem me dado. Eu não consigo fazer a coisa tão simples como essa, mas que representa eu saber abençoar outros com aquilo com o qual Deus me abençoou. E isso nós precisamos aprender a fazer, meus irmãos. Tá? Precisamos aprender, porque estamos vivendo tempos em que o amor a cada dia se esfria mais, e precisamos aprender a repartir aquilo que Deus nos dá. Precisamos aprender a repartir. Da mesma forma que José foi capaz de levar sua família lá para o Egito, para viver ali, e comer da bênção que ele obteve, através da planta que ele fez, e sofreu, porque para plantar às vezes nós sofremos, meus irmãos, como José sofreu, mas José colheu bons frutos, e Deus elegeu você, te escolheu,
porque Ele quer te dar uma grande colheita. Ele quer abençoar ricamente a sua casa. Deus te elegeu porque Ele te ama muito. Além da salvação, Ele tem muito mais coisas ainda para poder te oferecer e te dar. E precisamos visualizar isso em nossas vidas. Deixar Jesus fazer isso. Saber lançar a semente em todo momento. E saber dividir quando nós colhemos. Para que no próximo ano a gente possa plantar novamente. Deus continuar nos abençoando para que a colheita seja boa. Para que a gente continue abençoando outras pessoas. É uma sequência, meus irmãos. Precisamos aprender a fazer isso. E que comece de uma entrega total da sua vida ao Senhor. Entrega mesmo, meu irmão. Muitos de nós nos convertemos, vivemos 10, 20, 30 anos na presença do Senhor, mas o nosso coração ainda não é de Deus. E precisamos aprender a entregar totalmente o nosso coração na mão de Deus, para Deus realmente fazer o que Ele quiser na nossa vida. E que nesse ano, essa igreja possa colher bastante. Ela tem muitos semeadores aqui, amém? Tem muita pessoa para semear, que ela possa colher bastante, e que São Luís seja realmente um campo no qual vocês lancem a semente, para que vidas venham se converter ao Senhor, neste lugar, para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu gostaria de estar mais uma vez orando, levando o nosso coração ao Senhor em oração. Feche seus olhos. E gostaria que nessa oração você pudesse estar colocando o seu coração na presença de Deus, pedindo que Deus possa te dar habilidade e condições para ser um bom semeador. E que você quer ser um grande instrumento de Deus neste ano de 2012, neste lugar. Quer ser útil no reino de Deus. Pai, nós nos rendemos aos teus pés, amém. Nos colocamos na tua presença, Senhor. E pedimos que a bênção do Senhor seja, ó Pai, sobre nossas vidas. Nós precisamos tanto, ó Pai, da tua ajuda, porque muitas vezes queremos semear, mas as dificuldades nos atrapalham e muitas vezes desistimos. Precisamos da força que vem do Senhor, para, ó Pai, estarmos sempre lançando a semente, porque o Senhor tem tantas bênçãos para derramar em nós e através de nós. Continue usando, ó Pai, essa igreja nessa cidade, o pastor Hélio nessa igreja, ó Deus, para ser o instrumento do Senhor aqui, para conduzir este povo, ó Pai, a lançar a semente nessa cidade, e que, ó Pai, vidas venham se render ao Senhor, e inúmeras vidas venham, ó Pai, se converter a Ti, ó Pai, através da semente que será lançada através do Teu povo neste lugar. Nós, ó Pai, cremos que o Senhor tem muito para fazer nessas vidas, neste lugar. Que haja, ó Deus, neste ano, um grande despertamento, ó Pai, no coração de cada um, para, ó Pai, estar lançando essa semente, para estar, ó Pai, se entregando e se doando ainda mais na obra do Senhor. Nós te louvamos por tudo que o Senhor já tem feito, neste lugar, no nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor Hélio, obrigado pelo convite. Deus continue abençoando você neste lugar e também em toda a igreja.